Tô andando na rua, tá? E eu fiz um entorse de joelho. Tá? Nem sei como é que eu fiz, eu simplesmente senti aquele bambear e começou a doer. O que eu faço? Olá, meu nome é Antônio Caluzuco, sou médico ortopedista e este é o canal O Paciente. Aqui a gente traz profissionais da saúde para deixar você mais ciente, paciente leigo, que é a colocação que eu estou me colocando hoje, né, como paciente, para tirar as dúvidas que vocês têm sobre várias áreas da saúde. Aqui hoje conversando comigo a gente vai falar com o Dr. Thales Manuel Strack Lima. Ele fez a faculdade na Fundação, na famosa Fundação, né, Universidade Federal Ciências da Saúde de Porto Alegre. Fez residência em traumato-ortopedia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é o hospital escola da URGS. Ele fez um fellowship, né, que é o que a gente chama de R4, quarto ano da residência em joelho na Santa Casa de Porto Alegre. Trabalha já há algum tempo no HPS lá de Canoas, HPS de Canoas, né? Faz cirurgias e atende também no Hospital da Ubra em Canoas e na Policlínica Salvati, sempre com bastante foco em joelho. Então, hoje o nosso assunto principal, talvez seja o que mais chame a atenção a muita gente, né? Chama a atenção a mim, chama a atenção a muita gente que eu conheço, que é o entorse de joelho. Né? Então, Dr. Thales, obrigado por ter vindo. Agradeço o convite aí, Dr. Zucco. Eu tô andando na rua, tá? E eu fiz um entorse de joelho. Tá? Nem sei como é que eu fiz, eu simplesmente senti aquele bambear e começou a doer. O que eu faço? Certo. Então, assim, o entorse de joelho é uma patologia muito prevalente, né? Ela é bem mais comum no esporte, né? Atividades esportivas aí são grandes causadores aí dos entorses de joelho. Mas num primeiro momento, no entorse de joelho, a gente precisa atender aquela demanda inflamatória do joelho, né? Então, a primeira medida que a gente tem a fazer é parar a atividade, né? Dar atenção, tentar ver o que aconteceu, como é que foi a forma desse entorse, que essa informação é importante depois do primeiro atendimento. E aí a gente parte para medidas analgésicas e anti-inflamatórias, né? Falando anti-inflamatório, não é só o remédio anti-inflamatório, tem medidas anti-inflamatórias que a gente pode fazer, como repouso, elevar o membro elevado, a gravidade ajuda a desinchar, tirar esse processo inflamatório. A aplicação de gelo local, né? A estrutura do joelho é uma estrutura bastante próxima, a articulação é bastante próxima da pele, então o gelo tem uma boa eficácia no processo anti-inflamatório. E aí sim, depois partir para a investigação, de tentar entender o que aconteceu nesse entorse de joelho, né? Tem várias estruturas aí que podem ser lesadas, podem ser machucadas num entorse simples de joelho, né? Então, mas a primeira medida é parar o que está fazendo e fazer essas medidas, né? Além da medicação com o uso de anti-inflamatórios e analgésicos, essas do gelo, elevação do membro e do repouso, né? Essa é a primeira coisa. Então, quando a gente está jogando futebol, está jogando um basquete, por exemplo, o ideal é que eu não tente forçar para jogar o esporte, né? Exatamente. Sentir o joelho, para. Exatamente. A dor ela é um sinal de alerta, né? Eu senti o entorse, algum processo, se inicialmente já ficou com alguma instabilidade, alguma dificuldade de apoiar o pé no chão, então, a primeira recomendação é parar o que está fazendo, né? Não tentar seguir, porque pode, caso tenha tido alguma lesão, pode piorar se forçar no esporte, né? Então eu fiz a lesão, né? Parei de jogar o meu basquete, o meu vôlei, meu futebol, né? Ou eventualmente se eu estiver trabalhando, né? Alguma profissão assim que exija um trabalho braçal, assim, às vezes eu tenho que estar correndo, às vezes eu tenho que trocar uma lâmpada, alguma coisa, até em casa mesmo, né? A gente está descendo uma escada, eventualmente torce o joelho, tá? Não forcei, né? E aí eu posso ficar em casa esperando ou como é que faz? Eu tenho que ir para um hospital? O que pode ter acontecido naquele joelho num entorse, assim, começou a doer e inchou? Idealmente, assim, claro, vai depender muito do grau de entorse que foi, mas se é um entorse a ponto de ficar ruim de caminhar, de não conseguir botar o pé no chão, exige que faça um primeiro atendimento em alguma emergência, né? De preferência, uma emergência que tenha um profissional ortopedista ali, o traumatologista de plantão, para poder fazer uma avaliação. É muito importante, num primeiro atendimento, procurar o profissional, né, o traumatologista,
E nesse local, nesse pronto atendimento, onde tem traumatologista, também tem um exame, que é um exame de raio-x, que é um exame muito simples, rápido de fazer e que nos traz muita informação, né? É difícil, são poucas as vezes que um entorse simples vai causar uma fratura, uma lesão óssea, mas não é impossível, não é? Pode acontecer, né? E além disso, o raio-x nos dá várias informações, né, de como que está a situação daquele joelho, do processo de desgaste, como é que está a questão óssea mesmo, né, se o paciente já não tem algum defeito, alguma lesão óssea também passada, né, e é um exame simples que tem qualquer emergência traumatológica e que vai dar várias informações, né, e com base nele e no exame físico, porque é muito importante ser examinado também, né, nesse primeiro atendimento, o profissional que vai atender, ele vai examinar, ele vai ver se tem derrame articular, ele vai ver se o joelho está instável de alguma forma, né, depois desse entorse, se tem algum sinal de insuficiência muscular, né, daqui a pouco não consegue estender a perna, né, a gente tem que ir diferenciando com base nesse exame simples, que é o raio-x mais o exame físico, consegue aí guiar para um diagnóstico, né, saber se foi um entorse simples, sem lesões graves ou se teve alguma lesão grave nesse entorse. Então, esse primeiro atendimento é muito importante. Então vai ficar em casa, claro, aquele entorse que não teve muita dor, que conseguiu caminhar, tá tranquilo, ficou sem dor, aí tudo bem, né? Não carece às vezes de uma grande avaliação no início, mas qualquer entorse que está difícil, que o joelho inchou, o fato do joelho estar inchado, estar com derrame articular, sinaliza para algum problema dentro da articulação, que pode ter acontecido nesse entorse. Imaginando assim que o raio-x ele venha normal, né? Se encaminhando mais ou menos para o foco da nossa conversa, né? Que é basicamente entorse de joelho e não fratura de joelho. Né? Existem alguns tipos de fratura que podem acontecer dentro do entorse de joelho, né? Mas imaginando que a gente fez esse primeiro exame de raio-x e veio normal, né? Existem alguns tipos de joelho que a gente consegue, no exame físico, já praticamente bater um martelo ou dizer para o paciente, ó, tem uma lesão aqui do ligamento tal, ó, tem uma lesão meniscal. Com o exame físico ele é bastante fidedigno assim, ou o exame físico ele não funciona para muita coisa? Como é que funciona isso? Não, do ponto de vista do joelho, o exame físico é extremamente importante, né? A anamnese, o exame físico do joelho em si, ele traz muita informação, né? Num trauma agudo, no momento agudo, tem alguns testes que eventualmente a gente não consegue fazer pela dor do paciente, pela defesa, mas nos traz muita informação. Um joelho que vem com derrame articular, aquele joelho que está inchado, mal consegue movimentar, vê que na articulação dentro tem líquido, isso a gente consegue fazer examinando o paciente, nos dá pistas de algum problema dentro da articulação. Então, o entorse em que o raio-x vem normal e que tenha derrame articular, a gente tem que pensar em lesões que podem causar inflamação ou sangramento dentro da articulação. E isso inclui as lesões de menisco, né, que são estruturas muito importantes e muito machucadas nos entorses de joelho, e lesões ligamentares, né? Os ligamentos que a gente tem dentro da articulação são os cruzados, né? Cruzado anterior e posterior, que podem ser rompidos nos entorses, né? Principalmente o anterior, é muito mais comum, né? E aí, tem testes também que a gente pode fazer nessa primeira avaliação, mesmo com algum grau de inflamação. Tem alguns testes, por exemplo, o teste de Lachman é um teste que pode ser feito na avaliação inicial, e ele nos dá a pista, assim, a gente sempre comparativo com o outro lado, né, com o joelho que não foi acometido, a gente consegue identificar, ou pelo menos ter uma suspeita alta ou baixa de uma lesão do ligamento cruzado, né? Além disso, estruturas fora da articulação, como os ligamentos colaterais, a gente também consegue avaliar na primeira avaliação, né? Se o joelho está instável para var ou para valgo, né? São os desvios laterais do joelho, a gente consegue identificar nesse primeiro atendimento com o exame físico, mesmo o raio-x vindo normal, né? Então são coisas aí que a gente consegue muitas informações num primeiro atendimento. Nesse primeiro atendimento não é sempre que consegue examinar o paciente, vai ter algum momento que não consegue. Exato, quando tem muito derrame, por exemplo, o paciente sente muita dor, porque a dor ela é muito individual também, tem pacientes que sentem mais dor e pacientes que sentem menos dor, mesmo com a mesma intensidade de trauma. Mas aquele paciente que tem muita dor ou muito inchaço, esse exame pode estar prejudicado. A gente pode não conseguir identificar fazer os testes e identificar as lesões,
E aí, qual que é a recomendação? É a gente focar no trabalho anti-inflamatório, né? E aí, planejar uma segunda avaliação, quando o joelho já estiver desinflamado, depois de medicação, gelo, repouso, membro elevado, a gente faz uma segunda avaliação com o joelho já desinchado e aí sim, nessa segunda avaliação, normalmente ela é muito fidedigna também do ponto de vista de exame físico, né? A gente consegue identificar melhor se teve alguma lesão ligamentar ou mesmo meniscal. Tem testes de menisco que a gente consegue identificar no exame físico ou pelo menos nos dá uma boa pista, uma boa direção do que é. Então o paciente, né, tipo eu, assim, eu não preciso ficar brabo com o médico se no primeiro atendimento ele não sabe me dizer com certeza o diagnóstico. Exatamente. O primeiro atendimento ele serve para descartar coisas mais graves também, né? Então, daqui a pouco descarta uma fratura, uma lesão, né, mais grosseira, mais grave que pode estar acontecendo, só que muitas vezes não tem como ter a informação precisa no primeiro atendimento. Né? E imobiliza ou não precisa imobilizar? Mesmo assim, só descartou a fratura, tá? Então eu não estou quebrado, então eu como paciente eu imaginaria que eu não preciso imobilizar. Não preciso botar uma tala ou botar um imobilizador, assim, né? Como é que faz, assim, quando tem uma suspeita de lesão de ligamentar, menisco? É imperativo, assim, é obrigado imobilizar? Não é obrigado? É bom, não é bom? Como é que é? Essa é uma ótima pergunta, porque não são todos os casos nem para imobilizar, nem para não imobilizar, né? Por exemplo, num primeiro atendimento, se a gente identificar uma lesão, por exemplo, de ligamentos colaterais, né, que é aquela instabilidade lateral do joelho, é importante... Lateral quando ele anda para o lado. Isso, assim. quando ele inclina para o lado, né, para um lado de dentro ou para o lado de fora, né, quando ele tem essas inclinações fora do normal, né, significa que pode ter uma ruptura desses ligamentos colaterais, que eles estão na região lateral e medial do joelho. Quando a gente tem esse tipo de lesão e a gente consegue identificar essa instabilidade no primeiro atendimento, normalmente, é importante fazer uma imobilização, porque são ligamentos que têm potencial de cicatrização. Então, a gente retirar essa angulação errônea do joelho, né, lateral ou medial, é importante estabilizar isso já no primeiro atendimento, né? Quando é identificado também lesão, ruptura do ligamento cruzado posterior, normalmente é mais difícil no entorse, é mais acidentes de carro, de trânsito, mas também a gente está nesse assunto. Também é importante uma imobilização precoce, né? Um brace articular com um coxim posterior, porque são ligamentos que têm potencial de cicatrização e tirar um movimento excessivo vai ajudar o ligamento a cicatrizar correto, né? Ou pelo menos dar chance para esse ligamento cicatrizar de forma correta. Mas, de um modo geral, para lesões de ligamento cruzado, lesão de menisco, os entorses de um modo geral, se a gente não tem uma instabilidade franca no primeiro atendimento, eu acho importante manter o movimento da articulação. Eu não gosto de imobilizar no primeiro momento, porque aquele sangramento que pode ter tido dentro da articulação, se a gente imobilizar muito por muito tempo, pode causar uma fibrose e uma perda de movimento, diminuir o movimento do joelho nesses primeiras semanas aí depois do entorse. Então, eu acho que se a gente não tem uma instabilidade no primeiro momento, manter o movimento, manter o joelho livre para movimentar, esticar e flexionar, estender a perna e flexionar, é importante para manter, né? A função do joelho ela é muito importante, né? É ter esse movimento. Então, eu acho que nesses casos não se imobiliza. Por isso que muitos entorses a gente não imobiliza, a gente orienta o paciente a evitar atividades que possam causar um novo entorse. Atividades esportivas, rotacionais, né? Deixar um repouso relativo, que é caminhar no plano e se protegendo um pouco para que não aconteça um novo entorse. O senhor estava falando ali sobre o paciente que no primeiro atendimento normalmente não consegue ser examinado a pleno, ele volta no segundo atendimento. Esse segundo atendimento, digamos que eu voltei, existe uma chance de eu voltar sem dor. Sim, existe, claro. Existe, né? Daqui a pouco, se é um entorse que teve ali uma distensão ligamentar somente, né? Daqui a pouco teve uma sobrecarga meniscal, mas não chegou a ter uma ruptura. São entorses mais leves que a cicatrização ela acontece de forma natural, né? Então, com o tempo, 2, 3, 4 semanas, mantendo a movimentação, mantendo atividades normais do dia a dia, pode cicatrizar, né? E ficar bem, ficar sem dor. E mesmo sem cicatrização, né? Eu cheguei ali, o senhor me avaliou, me examinou e tem uma provável instabilidade, né, anteroposterior, né, que é a lesão do ligamento cruzado, né? E mesmo assim eu estar sem dor.
Ah, sim. Isso pode acontecer? Pode acontecer, né? A dor na articulação do joelho para caminhar, para apoiar o peso em cima, ela tem muito a ver com a qualidade da cartilagem e dos meniscos, que são que tem mais inervação e causam a questão da dor, né? O sinal de alarme nosso da dor. E o processo inflamatório, que também, né, inicialmente, também ajuda a causar dor. Mas o ligamento em si, se digamos que vamos supor que teve uma ruptura do ligamento isolada, rompeu somente o ligamento cruzado anterior, que é muito comum nos entorses, né? Principalmente de futebol aí de final de semana. Rompeu o cruzado, mas passou o processo inflamatório, não sente mais dor, né? E aí a gente entra no assunto de ruptura do cruzado, o que fazer, né? Se não teve nenhuma outra lesão, isso é muito bom, né? Do ponto de vista de recuperação e de até pensar numa cirurgia de reconstrução, a chance da gente ter uma melhora, uma resolução do quadro é muito grande, muito boa, né? Mas voltando nesse assunto da ruptura sem dor, é comum que aconteça, né? Se não teve nenhuma outra lesão associada, né? Só lesão do cruzado, passa um tempo o processo inflamatório para de doer. Só que o que resta? Instabilidade, né? O joelho ele fica mais frouxo, a tíbia, que é o osso que a gente tem debaixo do joelho, ele vai mais para frente, ele vai para anterior muito mais fácil, porque o ligamento é o que segura essa translação anterior, né? E isso muitas vezes faz com que os pacientes achem que não precisa fazer nada, né? E aí a gente entra no assunto de quando que a gente deve indicar a cirurgia e quando não deve indicar a cirurgia para uma lesão de ligamento, né? E aí tem vários fatores que devem ser discutidos, tanto com o profissional que for fazer o atendimento, o acompanhamento e o paciente, as expectativas e o que o paciente pretende, né? Hoje em dia, cada vez mais a gente pensa o seguinte: pacientes mais jovens, né? Pacientes na faixa dos 20 anos, 30 anos, a gente tende a indicar mais as cirurgias, né? Porque a gente já sabe, no meio dos estudos, que se a gente não fizer a cirurgia, mesmo que o paciente não tenha dor, essa instabilidade vai causar lesões muito precocemente, né? Então, quando a gente perde o ligamento cruzado anterior, que é o restritor primário da translação anterior da tíbia, a gente sobrecarrega os outros, né? As outras estruturas que fazem essa função. E a principal delas é o menisco, né? O menisco medial é o principal restritor secundário ali dessa translação anterior. E se não reconstrói o ligamento e fica com essa instabilidade, com o passar do tempo, essa instabilidade, esse joelho vai para frente nas atividades do cotidiano, né? Desloca mais do que deveria e o menisco passa a ser lesado, né? Então o menisco que estava saudável naquele primeiro entorse, se a gente não faz nada, ele evolui com lesão, e essa lesão do menisco causa lesão de cartilagem, e isso vai evoluindo num processo que no futuro evolui para a artrose precoce, que é o desgaste precoce da articulação, né? Então é importante em pacientes jovens, mesmo que não tenha dor, ou pacientes um pouco mais velhos, 35, 40, 50 anos, que fazem atividade esportiva, que utilizam muito a articulação do joelho, né, para suas atividades, é importante passar por uma avaliação cirúrgica, mesmo sem dor, para proteger esse joelho e também para dar condições de fazer as atividades físicas, né? Porque se tem a instabilidade, tem várias atividades que o joelho pode deslocar e causar dor, né? E causando novos entorses de joelho se não for tratado. E o senhor estava falando ali da indicação cirúrgica para o ligamento cruzado, né? Então, pelo que eu entendi, né, como leigo, paciente, é praticamente sempre, né, que se trata de maneira cirúrgica o ligamento cruzado, né? Aí bom ter tocado nisso. Nem sempre, porque pacientes um pouco mais velhos, né, de um modo geral, todas as afirmações são para generalizar, né? Cada caso é individual. Mas pensando em pacientes com uma idade um pouco mais avançada, depois de 40, 45, 50 anos, e são pacientes que não têm uma alta demanda, por exemplo, alguém que tem uma rotina de caminhar normal na casa, no trabalho, né, no plano, não tem atividades torsionais no seu dia a dia, né, não fazem esportes com atividade torsional, são pessoas que não têm uma demanda para isso e não têm dor no joelho, pelo fato de só ter a lesão do ligamento, podem fazer um tratamento conservador, né? Porque fazendo um tratamento conservador com reforço da musculatura, né, que a musculatura também é restritor secundário dessa instabilidade, podem não operar,
né, não fazer a cirurgia, porque as atividades do dia a dia dessas pessoas não demandam que precise, né? Então não vai com as atividades cotidianas, não tira, não desloca o joelho, não vai causar novas lesões, né? Então não é mandatório sempre operar o ligamento, por isso que cada caso é individual. Mas a tendência é que pacientes mais jovens a gente ser mais cirúrgico e pacientes mais velhos depende muito da atividade desse paciente. Se é um paciente que tem atividade esportiva, principalmente rotacional, normalmente a gente precisa barrar essa instabilidade, fazer a cirurgia, né? E pacientes que não têm demanda, bom, a gente consegue então com um trabalho de fisioterapia, um trabalho de reforço muscular, trazer um certo grau de estabilidade para esse joelho para que ele não evolua, né, com um desgaste precoce. E aí o senhor está falando sobre ligamento cruzado anterior especificamente, né? Antes o senhor tinha falado sobre ligamentos colaterais, o colateral medial, que é o que faz o joelho não dobrar para o lado, né? E esses ligamentos, como é que funciona o tratamento? Assim, envolve tratamento cirúrgico ou é sempre conservador? Como é que funciona? Esses ligamentos eles têm maior capacidade de cicatrização, né? Então, muitas vezes, conforme é o trauma inicial, a gente pode tentar tratar sem cirurgia e aí sim com um estabilizador, com imobilização desde o início, precoce, para que na fase aguda ele já comece a cicatrizar, né? E aí depois desse tratamento conservador, né, desse período de cicatrização, que isso envolve 1,5 mês, 2 meses de acompanhamento, né, e atenção a esse e a esse ligamento, a gente tem que fazer uma reavaliação, né? E essa reavaliação inclui tanto o exame físico para saber como é que está essa estabilidade, quanto os sintomas do paciente e eventualmente algum exame de imagem também, para ver a questão da cicatrização. Caso mesmo após o tratamento correto, né, da tentativa de tratamento sem cirurgia, o joelho continue com instabilidade, aí sim, talvez precise lançar mão de cirurgia, daí de cirurgias de reconstrução, tanto dos ligamentos colateral medial quanto lateral, né? Então, vai depender do sucesso ou não desse tratamento, da cicatrização natural desse ligamento e se o paciente restou com instabilidade ou não. Tá? Nesses casos, aquilo que o senhor falou sobre o ligamento cruzado, também vale, né? Eu estou insistindo nisso porque eventualmente o paciente ele não quer voltar no médico se ele não tem dor. O paciente está bem, está tranquilo, ele não está sentindo essa coisa de falseio, ele não está sentindo essa translação, né? E ele teve uma lesão no joelho e tal, ele está seguindo a vida dele, né? E às vezes o médico pede, dá 1 mês, 2 e volta, né? Faz esse tratamento, faz uma fisioterapia e tal, e volta para a gente te reavaliar. Então esse tipo de reavaliação é importante. É importante sim, até para poder liberar o paciente para atividades de maior estresse, né? Daqui a pouco é um paciente que jogava futebol, teve uma lesão que tem potencial de cicatrizar, e aí se não faz o tratamento correto, se não sabe quando que pode voltar, daqui a pouco volta antes da hora, ou enfim, não faz o acompanhamento e aí tem uma nova lesão pior, né? Fica com mais instabilidade, né? Enfim, isso eu acho que é bem importante fazer esse acompanhamento até a liberação médica mesmo. O paciente costuma, às vezes, ele vai no primeiro atendimento, vê que tem a lesão ou vê que não tem a lesão e nunca mais, né? E acaba não voltando, né? E, eventualmente, esses pacientes eles podem vir a sofrer um pouco mais no futuro, né? São os pacientes que, eventualmente, acabam não tendo uma melhora plena, né? Tá arrastado o desenvolvimento, é porque, eventualmente, não voltaram, né? E tem uma história natural, assim, que eu presencio muitas vezes. Como eu faço bastante atendimento SUS, isso acaba acontecendo um pouco mais, né? São pacientes que romperam o ligamento cruzado, fizeram somente um atendimento ali, viu que o raio-x estava normal, o joelho estava inchado e não voltou, não buscou atendimento de novo, melhora a dor e ele segue a vida. E aí vai jogar futebol, vai fazer as coisas e aí cada vez que faz uma atividade mais com maior estresse rotacional, ele subluxa o joelho, sente um pouco de dor e vai levando. Até que chega um ponto que começa com lesões graves de menisco ou de cartilagem, já um desgaste ou alguma lesão, ou daqui a pouco, num desses entorses que ele faz por ter o joelho instável, mas com pouca dor, ele rasga, rompe o menisco e aí começa a doer muito. E aí ele procura atendimento, né? E daí até é importante buscar isso na conversa com o paciente, porque ele traz como se fosse um só entorse, né? Só aquele, não, mas foi no último futebol que começou a doer, antes estava bom.
E na verdade antes já tinha uma instabilidade por um entorse de 1, 2, 3 anos atrás, né? Isso é comum, essa história ela acaba se repetindo. Só que aí quando o paciente chega dessa forma, às vezes já tem até um processo degenerativo de desgaste, de artrose já no joelho e uma instabilidade. Aí é um caso que fica muito mais delicado de tratar, porque a chance de melhorar só com a reconstrução do ligamento ela já é muito menor, porque tem outras lesões que causam dor. E aí a gente reconstrói o ligamento, trata a lesão do menisco, né? Muitas vezes já não tem mais como recuperar, né? Uma sutura, por exemplo. E aí esse paciente não fica bem, né? Porque o joelho já está muito machucado, já tem lesão de menisco, de cartilagem do ligamento, já tem processo degenerativo em atividade, né? E isso acaba que aí muitas vezes o paciente não se dá conta de que não foi a cirurgia ou o tratamento cirúrgico que deixou ele mal, e sim o fato de não ter buscado o atendimento na hora certa, lá no início, né? Isso é comum acontecer. E o último ligamento que a gente estava comentando é o ligamento cruzado posterior, né? Tratamento tem espaço para tratamento conservador no ligamento cruzado posterior ou normalmente ele envolve tratamento cirúrgico? Tem bastante espaço. Inclusive, depende da escola, mas várias escolas, né, do joelho tentam sempre o tratamento conservador inicialmente, né? Porque ela é uma estrutura que também tem um potencial bom de cicatrização conforme o local onde ele rompe, né? Ele pode às vezes avulsionar próximo do osso e conseguir cicatrizar, a cicatrização do ligamento. É importante no início tratar a instabilidade com imobilização, né? Normalmente é um imobilizador articulado com o coxim posterior para não deixar o joelho ir para trás e dar tempo de cicatrizar esse ligamento. É uma lesão bem mais rara, né? Muito mais difícil a gente presenciar nas atividades do dia a dia, no futebol, na corrida, mas ela é mais comum em acidentes de trânsito, né? Que a gente tem a pancada principalmente do painel, né? Na frente do joelho, empurrando o joelho para trás, né? Esse é um principal mecanismo que a gente presencia da lesão de ligamento cruzado posterior. Mas sim, o tratamento inicial muitas vezes é tentar tratar sem cirurgia, tentar cicatrizar esse ligamento, né? E aí depois com a fisioterapia, com a reabilitação, ver o que restou de instabilidade. Às vezes fica um pouco de instabilidade que pode não ser necessário cirurgia. Mas aí essa avaliação é muito mais minuciosa e muito mais individual, né? Para pensar em procedimento cirúrgico do ligamento cruzado posterior. E quando fica com instabilidade, sim, aí a cirurgia é o caminho. O senhor está falando ali de menisco, né? Então, menisco é uma das estruturas que também é lesado no entorse de joelho, que é o nosso tópico aqui. Né? O que é o menisco, né? O que ele faz, para que ele está ali? Só para incomodar, só para lesionar? O que me prejudica em não ter o menisco ou ter feito uma lesão de menisco? Certo. O menisco é uma estrutura muito importante, né? São, na verdade, duas estruturas. A gente tem em cada joelho 2 meniscos. O menisco medial, que é na parte interna, né? Face medial da perna, e o menisco lateral. O menisco é uma estrutura fibrosa, basicamente composta por colágeno, né? Colágeno tipo 1, e ela tem várias funções, né? Se a gente for pensar, fazer uma analogia simples que eu acho interessante de fazer, é como se a gente pegasse uma esfera, uma bolinha, uma bolita e colocasse em cima de um prato, né? E a gente observa que só tem um ponto que essa esfera toca o prato, né? Então é um ponto de apoio, né? E isso funciona mais ou menos assim no joelho. A gente tem o côndilo, que ele é arredondado, e o platô tibial, que é onde ele se apoia, que ele é basicamente plano, né? E esse contato ele é muito pequeno. Então é uma superfície com menos contato. E quem é que ajuda a preencher esse contato é o menisco. O menisco é uma estrutura, uma discoide, que preenche esse espaço, né, e faz distribuir melhor as cargas. Então a função do menisco, são várias, mas uma das principais é a distribuição de cargas, né? Então a carga que o fêmur, o osso de cima, o osso da coxa, faz em cima da tíbia, que é o osso de baixo do joelho, essa carga, essa pressão, ela é distribuída na superfície articular pelos meniscos, né, em boa parte. E, além disso, o menisco tem função de nutrição também, da questão da própria cartilagem, tem função de estabilizador secundário, né, quando a gente não tem os ligamentos, ou com uma forma de secundária de estabilização antero-posterior, os 2 meniscos contribuem mais o medial do que o lateral.
Então é uma estrutura muito importante. E o menisco ele tem uma particularidade, ele é bastante inervado, ele dói, né? Ele serve também como uma estrutura de propriocepção, que é quando a noção nossa de que está pisando o pé no chão também é... O menisco é uma estrutura que contribui para ter essa noção proprioceptiva do corpo, né? Então tem bastante receptores ali no menisco e ele é uma estrutura que dói. Então as dores, principalmente causadas nos entorses, várias vezes tem a ver com lesão de menisco, né? Então é uma estrutura extremamente importante. Quando a gente não tem o menisco, né, quando por algum motivo teve que retirar, fazer uma meniscectomia, tirar o menisco fora, a pressão aumenta muito do côndilo femoral em cima da tíbia, do platô tibial, de forma que há uma sobrecarga da cartilagem, tanto do fêmur quanto da tíbia, quando não tem o menisco, né? E isso acaba gerando um processo de desgaste precoce também, quando não tem a estrutura que é o menisco, que é o que a gente chama de amortecedor do joelho, né? Então é uma estrutura extremamente importante e muito lesada nos entorses, porque o entorse, esse movimento de entorse do osso do fêmur em cima da tíbia, ele muitas vezes acaba pegando uma parte do menisco e rasgando ela, né? E aí a gente pode também falar dos tratamentos aí das lesões do menisco. Isso que ele perguntar, né? Como é que funciona o tratamento da lesão do menisco, né? Ela é importante, assim, a gente consegue fazer algum tipo de tratamento sem cirurgia, sempre tem que operar. Como é que funciona esse tipo de tratamento, hein? Certo, uma boa pergunta. O menisco, os vasos que chegam nele, chegam da parte lateral, da parte periférica para a parte central, né? Então, a gente tem as chamadas zonas do menisco, né? Zona branca, zona vermelha, zona vermelha. É uma divisão anatômica para a gente poder identificar como é que é a vascularização, como é que chega a vascularização no menisco. Quanto mais vascularizada é a região, mais chance a gente tem de uma cicatrização acontecer, né? Então, lesões pequenas na zona vascularizada, na zona vermelha, que a gente chama, ela tem um potencial maior de cicatrizar, né? E aí cicatrizar com alguns cuidados, não é cicatrizar jogando bola, né? Quando machuca o menisco, a gente tem algumas restrições, principalmente restrição de carga e flexão, né? Fazer peso, fazer força com o joelho fletido, 90 graus ou mais fletido, acaba forçando muito a região posterior do menisco. Agachamento, por exemplo. Exatamente, o agachamento. E aí essa região posterior, que normalmente é o principal sítio de lesão, né? Então aí precisa de uma avaliação lógica, uma ressonância para confirmar a lesão, para saber onde é, para saber que tamanho que é, como é que é essa lesão, né? E aí, então o tratamento conservador, ele cabe em lesões pequenas, né? Em lesões com potencial de cicatrização, certo? E estáveis, né? Tem que ser lesões estáveis, lesões soltas, né? Com um menisco rasgado completamente solto, a gente sabe que com tratamento sem cirurgia não vai bem, né? Mas lesões estáveis, pequenas, zonas vermelhas, a gente consegue sim tratar sem cirurgia. Agora, lesões que são maiores, que deixam o menisco instável, né? Qual que é o problema do menisco instável? Se a gente pensar que a gente, né, o fêmur está apoiando ali em cima, a gente tem pouco espaço, um osso apoia em cima do outro, né, com a cartilagem ali, que é o tecido principal ali do joelho para fazer o nosso movimento, né, sem dor. Se a gente tem um pedaço solto, é como se fosse uma pedra no sapato, né? A pedra pode ficar num cantinho e não incomodar se for uma lesão pequena, né, estável. Agora, se for uma lesão instável que se solta, essa pedra pode parar embaixo da zona de apoio, né? E aí causa dor, causa lesão. E aí começa a machucar, causar fissuras, buracos na cartilagem, né? E aí evolui com um processo de dor e de degeneração no futuro, né? Pensando 5, 10 anos sem tratamento, né? E além disso, lesões de menisco que são instáveis, daqui a pouco uma lesão maior que se solta, ela pode até travar o joelho, né? O que é travar o joelho? Quando a gente não consegue ou esticar ou dobrar, ele trava, ele fica numa posição que não consegue nem caminhar muitas vezes, né? Isso pode ser sinal de uma lesão de menisco maior, né? Uma lesão que está deslocada. E aí, nesses casos, é imperativo o tratamento cirúrgico. Sem cirurgia não consegue resolver, não consegue destravar o joelho, né? Então, a grande parte das lesões de menisco, quando elas são instáveis, muito sintomáticas, o tratamento é cirúrgico, né? E falando um pouquinho da cirurgia, uma cirurgia relativamente ela é pouco agressiva para o joelho, né? As lesões de menisco normalmente são tratadas por vídeo, né? Que é uma cirurgia pequena com 2 cortes de
meio famosa centímetro, artroscopia. Né? Exatamente, a videoartroscopia do joelho. Porque por um dos orifícios, por um dos portais, a gente coloca a câmera e no outro um instrumento que vai remover a lesão ou suturar essa lesão quando tem indicação, né? Para poder tirar a dor, né? Ou o travamento do joelho, né? Esses sintomas aí de pedra no sapato, né? Que é quando dá aquela fisgada de dor dentro do joelho e às vezes travar o joelho também, né? Isso é importante. Agora eu vou lhe fazer duas perguntas que talvez elas se misturem. O senhor estava falando ali das zonas do menisco, né? Zona vermelha, branco-vermelho e a branco-branco. Né? A gente consegue ver que a lesão no menisco foi em alguma dessas zonas no exame de imagem? Ou a gente precisa estar dentro na artroscopia para ter certeza? Por exemplo, a gente vê que tem lesão numa imagem e vai para a cirurgia, né? Mas a gente não tem certeza se é uma lesão que está numa área com potencial de cicatrização ou se é numa área que não tem potencial de cicatrização. Eu vou ter que fazer um tratamento X. Né? Isso consegue ver antes da cirurgia ou só durante a artroscopia? Não, consegue. Hoje, com as ressonâncias de alta resolução que a gente tem, está muito mais fidedigno, né? O laudo ou a imagem da ressonância com o que a gente enxerga na videoartroscopia. Né? Então a gente consegue se preparar, né, para essa cirurgia, porque, por exemplo, caso seja necessário uma sutura, né, a gente tem que ir pronto, tem que solicitar material, tem que autorizar o material, tem que ter esse suporte no momento da cirurgia, né? A videoartroscopia ela serve como um exame também, né? Ela nasceu com esse intuito também de ser não só um tratamento, mas um exame, porque a gente enxerga com uma câmera o joelho por dentro. Então a gente vê a cartilagem, vê a lesão de menisco, vê tudo. E hoje com as ressonâncias de alta resolução a gente tem muita correlação, assim, né? A lesão que está ali a gente consegue identificar muito bem no vídeo, ela costuma ser bastante fidedigna, né? E eventualmente não, às vezes a gente se surpreende, uma lesão que estava na ressonância às vezes muito pequena, que parecia uma lesão aguda para poder, por exemplo, fazer uma sutura, às vezes passa um pouco de tempo entre esse exame e a cirurgia, às vezes o paciente tem um novo entorse ou a lesão evolui mais rápido e a gente olha e vê uma lesão maior do que a gente imaginava, né? Isso acontece, tá? Mas essa correlação existe, funciona bem, a gente consegue se planejar antes da cirurgia, né? Se planejar com o material necessário para caso precise fazer uma sutura e tudo mais, a gente ter isso já de antemão pronto no momento da cirurgia. E aí o senhor estava falando aí da ressonância. Né? Então, o principal exame para o diagnóstico, lesões do joelho, é uma ressonância. Isso, a gente não comentou muito dos exames, né, do joelho, a gente falou de entorse, mas é importante esse tópico, assim. Num primeiro momento, para a gente avaliar, descartar fraturas, raio-x é o principal. Se tem suspeita ainda de uma fratura oculta, de um trauma diferente, tomografia para ver o osso, né? E quando a gente está pensando em lesões de ligamento, de cartilagem, de menisco, lesões de partes moles do joelho, que a gente chama, que são as estruturas que não são ósseas, né? O exame mandatório é a ressonância, é o exame que vai enxergar essas estruturas, tá? Ecografia é um exame bem comum de ser pedido, recebo muitos pacientes que vêm com a ecografia do joelho. A ecografia é um exame muito bom para várias patologias, mas no joelho ele é muito limitado. Né? Por exemplo, se a gente tem uma suspeita de uma tendinite, de uma estrutura superficial, né, próxima da pele, a gente consegue avaliar com a ecografia. A ecografia nos traz informações. Mas as estruturas que a gente está falando, ligamentos cruzados, cartilagem, menisco, são estruturas intra, né, lá dentro, junto com os ossos, lá na parte interna do joelho. E a ecografia não enxerga. Né? Então é um exame que não nos traz a informação que precisa. Então não é que o médico só gosta da ressonância, eu trouxe aqui a ecografia, ele nem olhou. Não, é que realmente para aquilo, para a parte de menisco, ligamento, é um exame que não consegue ver. Mesmo que seja o melhor profissional, a gente não consegue ver, enxergar lá dentro do joelho com a ecografia. O exame, a técnica é limitada. E a ressonância é mandatória. E a ressonância nos traz todas as informações, né, dessas lesões todas de partes moles. E o senhor falou da tomografia, né? Tem paciente que às vezes quer fazer uma tomografia. Isso. Né? Porque eventualmente o preço e tal, às vezes está na jogada. Né? E aí o paciente pergunta, por que não uma tomografia? Né? Para ver o meu ligamento.
E é exatamente isso. A tomografia ela é um excelente exame para ver o osso, né? Fraturas ocultas, a estrutura óssea, de um modo geral, a gente quer ver a anatomia, a rotação do osso, o formato do osso para planejar uma cirurgia, uma osteotomia, uma cirurgia de prótese, coisa de fratura. Perfeito, é um exame que funciona muito bem. Mas ligamento, cartilagem, a tomografia não enxerga, né? É um exame que não mostra isso, então não adianta fazer. É um exame que, se for pensando em avaliar ligamento ou menisco, é um exame desnecessário e que tem radiação, né? Então acaba até causando um risco para o paciente se expor à radiação sem trazer a informação que precisa, né? No caso de suspeita de lesão de menisco ou ligamento. Então a gente já sabe, tá, né, doutor? Estou com uma lesão de ligamento cruzado e uma lesão meniscal. Tá? Como é que nós vamos tratar isso aí? Certo. Então, lesão Gosto de fazer jiu-jitsu, né? Corri a meia maratona e talvez vá correr a maratona. E aí? Certo. Então, paciente jovem ou que tem demanda esportiva, né, com lesão de ligamento e menisco, normalmente é um paciente que tem instabilidade e dor. Deixa eu até bater na madeira aqui, ó, porque eu não quero ter a lesão. Faz de conta que eu tenho a lesão, né? Certo. Então, assim, essa lesão normalmente ela causa as duas coisas, a instabilidade e a dor, né? Então, é uma lesão que precisa ser tratada de forma cirúrgica, né? Pelo fato da demanda esportiva e dos sintomas, né? Então, são as duas coisas que indicam cirurgia. Mesmo tendo 43, 44 anos. Exatamente. Se o teu caso é dor e instabilidade, tem a demanda de atividade física, né? Corrida, esporte, a gente precisa pensar em tratamento cirúrgico, né? E aí sim, o tratamento cirúrgico vai ser planejado com o colega que vai, né, o profissional que vai fazer o tratamento, e tem algumas formas de fazer, né, algumas formas de fazer o tratamento. Então tem possibilidades de enxerto diferentes, né, e técnicas cirúrgicas diferentes. De um modo geral, assim, a profissional que faz esse tipo de cirurgião de joelho, que faz esse tipo de cirurgia, por mais que a técnica tenha alguma diferença, o resultado costuma ser muito bom. A gente tem resultados muito semelhantes das diferentes técnicas e aplicado por paciente, conforme a demanda, normalmente a correção é muito boa, né? O grau assim, de sucesso da cirurgia de ligamento é em torno de 90%, assim, e 70%, 80% voltam à atividade esportiva, né? Se for tratado de forma no tempo correto todas as lesões, né? Então, isso é importante também. Tem a questão do tempo, né? Não pode passar muito, por exemplo. Sim. Então, tem dois tempos que a gente tem que respeitar, assim, né? No início, quando o joelho está muito inchado, a gente tem que evitar o tratamento cirúrgico nesse primeiro momento, porque o processo inflamatório agudo ali na primeira semana, segunda semana, a gente não deve fazer cirurgia nesse início pelo risco de ter rigidez depois, de dar um processo chamado artrofibrose, uma complicação da cirurgia. Então, normalmente a gente espera o joelho desinchar, ganhar todo o movimento, o joelho tem que estar movimentando normalmente, e aí depois sim se planeja a cirurgia nos próximos meses, assim, aí não pode passar muito, passa 1 ano, 2 anos, fazendo atividade esportiva e tudo mais, já começa a ter lesões que já são mais difíceis da gente recuperar. Uma lesão de menisco que poderia ser suturada lá no início, segundo, terceiro mês, passa 1 ano, 2, ela já às vezes já ficou toda degenerada e a gente não tem mais como recuperar, né? E só removendo, né? E ligamento da mesma forma, né? O ligamento a gente consegue reconstruir, mas as lesões que causam, né, da instabilidade, aquilo que a gente tinha comentado, né, pode já estar causando lesão de cartilagem e outras lesões. Então a paciente, por exemplo, está com uma ansiedade assim, de fazer a cirurgia correndo, assim, então não é o indicado. O indicado é que ele dê uma esperada, né, regrida o edema e tal, e aí possa planejar com uma segurança da cirurgia. A gente chama de esfriar o processo, né? Esperar o joelho ganhar todo... O principal marcador disso é o movimento, né? O joelho tem que estar esticando todo e dobrando tudo igual ao outro lado. Os dois têm que estar com o movimento completo. Esse é o ideal. Esse é o ideal, né? Então, com pouco ou nenhum derrame articular, movimento completo. Aí sim a gente está no momento correto da cirurgia, né? De reconstrução de ligamento. Aí sim. Tá. O senhor estava falando de enxertos, né? Por que não pode dar um ponto ali no ligamento? Né? Por que eu tenho que usar um enxerto? O que é o enxerto? Certo, o enxerto é uma outra estrutura que a gente vai pegar de algum local doador, né, para substituir aquele ligamento que rompeu, né? Normalmente o ligamento cruzado anterior ele rompe na substância, ele é intrassubstancial que a gente chama.
Então ele não tinha um pedaço do osso junto com ele, ele rompe no meio, né? Ele rasga no meio, normalmente mais perto da região do fêmur, onde ele se insere no fêmur. E essa ruptura, ela não tem como mudar ponto, fio de sutura, a gente não consegue ter a tensão necessária. E além disso, como ele é uma estrutura dentro da articulação, ele tem uma membrana, uma proteção contra os fatores ali inflamatórios, né, da nossa proteção do corpo mesmo, né? Quando ele rompe, o próprio líquido sinovial se encaminha de ir lá e recolher, digamos assim, esse processo, as lesões, né? E acaba que o ligamento ele vai regredindo. Conforme às vezes passa mais tempo, a gente já faz a videoartroscopia e nem tem mais o ligamento ali, né? O corpo já absorveu aquilo. Então, o ponto, a sutura, ela normalmente não tem espaço nessa lesão do ligamento cruzado anterior do joelho. E aí a gente tem que lançar mão de substituir por um enxerto, né, que vai fazer a função do ligamento novo, né? E aí a gente tem aí 3 principais locais doadores de enxerto, né? Isso ao longo do tempo já se usou mais um deles, mais outro. Isso vai variando conforme os estudos novos vão aparecendo e também conforme a indicação de cada paciente, né? Hoje a gente está focando mais nos esportes também, o que aquele paciente faz de atividade para tentar guiar qual o melhor enxerto, né? Então tem características diferentes. E aí a gente está falando o enxerto que começou a cirurgia de reconstrução, que é o ligamento patelar, né? O tendão patelar, que é o que vai da patela até a tíbia, né? A gente retira o segmento, o terço central dele, né? Normalmente retira 1/3 da espessura ali do tendão patelar e se recoloca, né? Faz os túneis no osso da tíbia e osso do fêmur e se coloca ali e fixa isso de alguma forma, né? Tem várias formas de fixar. E aí, esse segmento do tendão patelar vai ser o novo ligamento cruzado anterior, né? A gente também tem a opção dos flexores, né? Que são os tendões do músculo grácil e do músculo semitendíneo. Se retira, eles são da parte de trás da coxa, né? De trás da região medial. Se retira, dobra eles de forma que ele fique numa estrutura bem rígida, né? E com uma espessura correta também. A gente usa a espessura aí 7, 8, 9, 10 milímetros, né? Vai depender de como é que é o tendão do próprio paciente. E recoloca, né? Reconstrói ali o ligamento com esse enxerto de tendão, né? Ele funciona muito bem também, principalmente em função de não ter o corte grande e a lesão, né, a retirada ali na região da patela. Então essa cirurgia é um pouco dolorosa assim depois, no pós-operatório. E a gente tem uma espessura boa, né, um tendão bem espesso, né, que a gente consegue reconstruir. Hoje em dia também está sendo muito mais utilizado do que era antes, né, o tendão do quadríceps, né, que é o tendão da coxa, que na coxa, na região mais perto do joelho. Pode se retirar também uma fita do tendão do quadríceps, né, e utilizar até com plug ósseo também da patela para fazer a reconstrução, né? Então a gente tem aí, só das estruturas próximas do joelho, a gente tem 3 opções, né, de retirada de enxerto para transformar no novo ligamento cruzado. Além disso, tem outros aí de outras partes do corpo, né? Então aí tem ou até mesmo enxertos que são de cadáver, né? Enxertos de outra pessoa, né? Um cadáver que se pode retirar uma fita do tendão de Aquiles e tudo mais para fazer. Então, hoje em dia a gente tem várias, né? Uma gama de opções, cada uma tem os prós e contras, né? Então, é tudo uma discussão a ser feita, uma combinação a ser feita com o paciente também, dependendo da atividade física, da questão das cicatrizes também, né? Que é importante. Conforme a profissão, às vezes precisa de uma cicatriz pequena ou pode ser uma cicatriz maior. Então isso tudo tem que ser levado em conta também na hora de decidir qual a melhor técnica cirúrgica. E isso nós estamos falando do ligamento cruzado, né? E existe alguma indicação assim de algum tipo de reforço assim para se o paciente é atleta ou não, assim, faz a cirurgia de um paciente que é tipo eu, assim, que gosta de fazer atividade física, mas não é atleta. Seria a mesma cirurgia do Neymar, por exemplo, se ele tivesse a mesma lesão que eu? Como é que funciona isso? Assim, hoje em dia a gente tem cada vez mais para pacientes jovens. Então, assim, a gente tem um perfil de paciente com algumas características. Então, paciente jovem, abaixo de 25, 20 anos, muito jovem, né?
adolescentes ou adultos jovens, mulheres que têm muita lacidão ligamentar, que os ligamentos são mais frouxos um pouquinho, e praticantes de esporte, né? Então atletas de um modo geral. Muitas vezes se opta na primeira cirurgia já fazer uma cirurgia da reconstrução do ligamento junto com um reforço extra-articular, né? E aí tem algumas formas de fazer esse reforço, mas o mais importante é o conceito, né? De fazer um reforço. Por quê? Porque um paciente muito jovem, atleta que já rompeu uma vez, ele tem fatores que causaram aquela ruptura. Então daqui a pouco já tem uma predisposição, o ligamento, as estruturas do joelho são um pouco mais frouxas, pode ser que rompa de novo. A atividade física é uma atividade física intensa que pode causar o mesmo trauma. Então, já na primeira cirurgia, em vez de só reconstruir o ligamento, a gente já tem indicação nesses casos de fazer um reforço no mesmo tempo cirúrgico, já reforçar, fazer um ligamento, o anterolateral, que a gente chama um reforço anterolateral, né? E aí tem algumas técnicas para fazer isso. Mas sim, isso contribui para evitar a reruptura no futuro. Né? A estabilidade é a mesma, né? O fato do joelho ficar estável ele é o mesmo, mas é um reforço para prevenir uma nova lesão, né? Uma relesão. Isso tem acontecido. E tá, fiz a cirurgia, né? E quanto tempo demora para eu poder fazer as minhas atividades, né? Então, duas perguntas. Quanto tempo eu vou demorar para voltar a trabalhar, por exemplo? Né? Eu trabalho ali, uma função que não exige o corpo, né? E quanto tempo vai demorar para eu poder voltar a fazer minha atividade física como eu fazia antes? Uma boa pergunta. Existem alguns protocolos, né, de tratamento pós-operatório. Hoje, depois da cirurgia do ligamento cruzado, a gente normalmente já libera carga, libera apoio desde o início. Tá? Não fica mais com gesso, imobilização, isso é muito comum. Já terminou a cirurgia, já no dia seguinte, o dia depois, começar a fisioterapia para movimentar e já começar a caminhar com auxílio de muletas. Né? No dia seguinte já começa a físio. No dia seguinte começa a físio, já começa a caminhar, sair da cama, caminhar, pisar o pé no chão com auxílio de muletas. Né? É importante desde o início já. E o que tem que ser cuidado é o estresse rotacional. Né? Então, assim, normalmente o paciente vai ficar de 2 a 4 semanas ali com auxílio de muletas, né? Começa com 2 muletas as primeiras 2 semanas, o joelho tem que desinchar e tem que ganhar movimento de novo. É muito importante a fisioterapia desde o início, né? Então, se no dia seguinte começar a fisioterapia, melhor, né? Então, para o paciente já começar a ganhar todo o movimento e desinchar. Então, o primeiro mês é ganhar o movimento, desinchar e despertar o quadríceps, né? O músculo quadríceps, ele, depois da cirurgia, o músculo da coxa, depois da cirurgia ele altera um pouco, ele fica meio mais frágil um pouquinho, e a gente tem que estimular esse músculo a ele voltar. Então, o primeiro mês de fisioterapia, de atividade, é o paciente caminhar no plano, com auxílio de muletas, então, piso normal, né, piso plano, fazer a fisioterapia para ganhar o movimento e desinchar. Esse é o nosso objetivo no primeiro mês. Né? Depois desse primeiro mês, o paciente normalmente já consegue caminhar sem muletas, então já consegue fazer as atividades de casa, as atividades do dia a dia, que é caminhar no plano, consegue fazer já um mês e meio depois da cirurgia. O paciente já pode voltar conforme a atividade, uma atividade de escritório, uma atividade normal de cotidiano, o paciente já consegue fazer sem auxílio de muletas, já com pouco inchaço ou nenhum inchaço do joelho, né? E normalmente já nesse período já não tem mais dor, né? Agora, para a gente pensar em atividades esportivas, aí a gente precisa esperar o enxerto, né? O enxerto que foi colocado ali, ele reintegrar no osso, né? Porque os métodos de fixação, parafuso, botão, enfim, o que for feito, é um método que serve para manter o novo ligamento, né? O enxerto na posição adequada até que ele se integre, que ele cicatrize no osso. E depois que ele cicatrizar no osso e receber uma vascularização nova, aí sim que ele vai ter força, né, para substituir o ligamento. E isso é um processo que leva tempo, porque é o tempo do organismo criar essa cicatrização, essa reintegração do enxerto. Tá? Então, normalmente a gente começa, depois de 1 mês, 2 meses, a gente começa um reforço, né, um reforço na fisioterapia, um reforço guiado, né, sem atividades rotacionais e sem atividades, né, de linha reta, né? E aí depois do 3º, 4º mês, né, entre 3 e 4 meses que o paciente já está fazendo um reforço, aí a gente pode começar em atividades mais
de reforço mesmo, academia, uma bicicleta, correr em linha reta, né? Então a gente vai pensar em, por exemplo, um trotezinho, né, aqui na orla, por exemplo, ali no asfalto, no plano, depois de 4, 5 meses já pode começar fazendo uma reabilitação adequada, mas não pode fazer mudança de posição ainda, né? Essas atividades funcionais e futebol e giro, né, tênis, coisas que vai girar muito o corpo, isso não é recomendado até a gente ter essa integração completa. E isso leva tempo, né? O jogador de futebol, a gente pega exemplo, é difícil voltar antes de um ano, né? Então um ano é o nosso período assim que a gente considera para voltar a uma atividade esportiva que tenha mecanismo de pivô, mecanismo de rotação, né? Mas atividades do dia a dia, 1 mês e meio, 2 meses, já dá para começar a fazer. Atividades um pouco mais intensas, uma bicicleta mais forte, uma corridinha em linha reta, um trote leve, coisas assim, 4, 5 meses já consegue fazer. Musculação também, né? Então, coisa mais ou menos por aí que gira a reabilitação, né? E claro, sempre acompanhado, né? O colega, o profissional que vai fazer a cirurgia vai acompanhar, vai orientar quando que vai poder fazer cada atividade. Então tem que ser paciente. Exatamente. Né? Tem que ter paciência. Né? Então só para a gente terminar, o senhor estava falando ali na físio. Depois que termina, né, tem um tratamento fisioterápico, ele poderia fazer fisioterapia em uma clínica de fisioterapia ou algo domiciliar, por exemplo, que o fisioterapeuta fosse lá. Sim. Né? E que benefício tem, assim, basicamente a fisioterapia? A fisioterapia ela é fundamental, né? A gente tem que pensar que a cirurgia ela não é todo o tratamento. A cirurgia é uma parte do tratamento, né? A reabilitação é outra parte tão importante quanto a cirurgia, né? Então não adianta nada uma cirurgia perfeita, com tudo o melhor jeito possível do joelho se o paciente sair dali e ficar parado em casa, né? E não fizer nada, só ficar de repouso. Porque vai ter rigidez, não vai conseguir movimentar e a recuperação dele vai ser muito ruim, vai ficar com alguma limitação de função desse joelho se ele não for reabilitado, né? Então a fisioterapia é fundamental. No início, as primeiras semanas, desinchar e movimentar, e depois começa um trabalho importante de reforço progressivo, de propriocepção, fazer entender que aquele novo ligamento, né, que o ligamento o ligamento nativo nosso, ele também tem função de propriocepção, né? Ele nos dá informações de como é que está a estabilidade, como é que está o piso, né, quando a gente pisa, e fazer o novo ligamento adquirir isso, o nosso corpo entender, também é função da reabilitação, né? Então tem várias atividades que se faz, né, que começa para sentir o chão, né, e atividades que são orientadas, guiadas para pegar essa questão da propriocepção é muito importante, né? E depois o reforço. E aí fazendo as medidas, né, ver se a coxa do joelho que foi operado, como é que ela está em relação à outra, né? A gente só pode voltar para um esporte a nível mais competitivo, ou atividade esportiva mais intensa, se a musculatura estiver bem, estiver simétrica também, né? Se tem uma musculatura muito mais fraca no lado que operou, mesmo que o ligamento esteja bom ali, esteja cicatrizado, uma musculatura mais fraca vai sobrecarregar esse ligamento, né? Não vai ser, tu precisa também ter as estruturas secundárias fortes, né? Então todo o processo de fisioterapia desde o início, que é aquela mais anti-inflamatório, movimento, depois propriocepção, depois o reforço da musculatura é muito importante. Tudo isso faz parte do tratamento, né? Então a cirurgia é uma parte do tratamento, não é todo o tratamento. Isso tem que entender. Os pacientes às vezes não têm essa ideia, né, de que o tratamento, a cirurgia é uma parte, não é tudo, né? E a fisioterapia às vezes é muito negligenciada, né? O pessoal, a fisioterapia não funciona. Não funciona. Não, para pós-operatório é extremamente importante. E dá para acompanhar, ter uma noção disso nos atletas de ponta, né? Comentou do Neymar, fisioterapia 3 vezes por dia depois de qualquer tipo de lesão, porque a reabilitação é muito importante, né? Isso é fundamental. Então tá, pessoal, aqui conversamos hoje, eu fui o paciente do Dr. Tales, né, que tem uma ênfase muito grande em cirurgia do joelho, esclarecendo as nossas dúvidas aí, né, sobre cirurgias do joelho, principalmente sobre entorse de joelho. Queria agradecer ao Dr. Tales, obrigado por ter vindo aí, obrigado pela aula. Ficamos aí com mais um canal Paciente, mais um episódio, espero que tenham gostado, até a próxima. Isso aí, muito obrigado pela oportunidade aí, sempre à disposição. Até a próxima, pessoal.